Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Discipulado Igreja de Deus. Movimento congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é o trono de Davi e o reino de Jesus Cristo. Introdução. Vamos à meditação da Palavra de Deus, cujo tema é o trono de Davi, as promessas feitas ao rei Davi, as promessas do herdeiro do trono de Davi. Texto central. Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33. A promessa a Maria. Leiamos o texto que se encontra em Lucas capítulo 1. Versículos 30 a 33. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça para com Deus. E eis que conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Podemos ver com essa leitura que foi feita em Lucas a promessa que o anjo Gabriel estava trazendo a Maria. A esperança profética. Essa promessa não era nova. Os profetas da Bíblia profetizaram a respeito de um herdeiro legítimo do trono de Davi. Nós sabemos que Israel e a casa de Judá iria ficar muito tempo sem um herdeiro assentado no trono de Davi. A vacância do trono. Podemos ver em Ezequiel que nos dá o entendimento do que aconteceu com respeito ao trono de Davi. Quando o último rei que estava assentado no trono não pode continuar por causa da sua impiedade, então o trono ficaria vago até vir o que pertence de direito. Ezequiel, capítulo 21, versículos 25 a 26. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e lhe a darei. A coroa do reino sobre a casa de Davi seria dada somente àquele que pertence de direito. Este rei ímpio, o qual foi sentenciada a palavra profética Jeconias, sua família estava privada do trono devido à impiedade. A profecia de Oséias. Vejamos o que diz o profeta Oséias, capítulo 3, versículos 4 a 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias, sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e tremerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Então, a profecia dizendo que realmente o trono de Davi ficaria vago por muitos dias. E nós vimos então na leitura inicial
falando que o anjo Gabriel traz essa mensagem referente ao Salvador a Maria, dizendo que ele salvaria o povo de Israel, aqueles que crescem também dentre os gentios, pois a profecia diz que Jesus seria dado como luz aos gentios. A salvação estaria aberta a eles através de Jesus Cristo, mas que ele também seria herdeiro do trono de Davi, seu pai, e reinaria sobre a casa de Jacó eternamente. A profecia de Isaías. Nós podemos conferir mais uma profecia sobre esta esperança dos servos de Deus, dos profetas e apóstolos, sobre este reino estabelecido sobre o trono de Davi por meio de Jesus Cristo. Vejamos em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós vemos então que este menino que vai nascer profetizado no capítulo 9 de Isaías, trata-se do nascimento do Salvador Jesus Cristo, e que o principado, o governo estaria sobre os seus ombros na casa de Davi, no trono de Davi e para todo o sempre. Essas promessas, elas são muito profetizadas. Nós vemos também no profeta Jeremias novamente confirmando essa promessa. Jeremias capítulo 33, versículos 14 a 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. As profecias falam de um renovo vindo da geração de Davi. Esse renovo assumiria o trono de Davi, mas que Israel ficaria muitos dias com esse trono vago. Isso é o que os profetas falam. Então, o herdeiro legítimo desse trono de Israel, de Jerusalém, é Jesus Cristo. E nós vamos encontrar também o nosso Senhor Jesus Cristo, falando que esse trono lhe pertence. Jesus fala do seu reino. Mateus capítulo 19, versículos 27 a 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. A pergunta que o apóstolo Pedro fez também era o anseio dos outros. Por que deixaram família? Pedro, por exemplo, era casado. Ele deixou a esposa. Nós sabemos que ele era casado quando Jesus foi orar pela enfermidade da sua sogra. Mateus deixou emprego para seguir Jesus, e eles queriam saber os que eles receberiam por isso. Jesus se assentará no trono de Davi em Jerusalém, e juntamente com ele, os apóstolos irão participar deste reino, julgar e governar as 12 tribos de Israel sobre o trono. Em Salmos número 122, versículos 1 a 6, fala assim: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que está bem unida, aonde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Porque ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam.
Jesus também disse em sua oração no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos 34 até 35. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Em Salmos encontramos esse juramento que Deus fez a Davi, de um herdeiro que vai ser rei sobre toda a terra. Salmos número 2, versículos 6 a 10. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os termos da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os quebrarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Conclamando a todos os reinos da terra a respeitarem a autoridade do rei, constituída por Deus em Jerusalém no Monte Sião, e ele mesmo que irá reger as nações com vara de ferro. Então, nós vemos o próprio Senhor Jesus falar em Mateus capítulo 19. Versículos 27 a 28. Ao responder o apóstolo Pedro, dizendo que ele era o herdeiro do trono da glória. Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. A vinda de Jesus em glória. Vamos ver mais uma vez o Senhor Jesus Cristo confirmando que ele já assenta no trono da sua glória na sua vinda, porque na Bíblia só fala de 2 vindas. Mateus capítulo 25. Versículos 31 a 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A Bíblia fala somente de 2 vindas. A primeira profetizada pelo profeta Isaías, no capítulo 53, do servo que era Senhor, e foi desprezado e rejeitado por Israel, e que daria a sua alma por expiação dos pecados. Essa foi a primeira vinda de Jesus. O nascimento dele. Isaías, capítulo 53. Versículos 3 a 4. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E a Bíblia fala da sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Hebreus. Vejamos Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Em 2 Timóteo também temos esta confirmação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
A vinda de Jesus Cristo já é o estabelecimento deste reino sobre o trono de Davi. Então o trono de Davi prometido está reservado ao herdeiro legítimo que é o Senhor Jesus Cristo. A confirmação em Atos. Em Atos também teremos esta confirmação. Atos capítulo 2, versículos 25 a 33. Porque dele diz Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja movido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda também a minha carne repousará em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então Jesus Cristo, ao ressuscitar, foi ungido por Deus. Depois, na sua ascensão, ele sentou-se à direita de Deus Pai, no Santíssimo Lugar, diz Salmos. Salmos número 110, versículos 1 a 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Também em Atos capítulos 2, versículo 36, lemos: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Podemos ter certeza absoluta que esta palavra é fiel, que o Senhor jurou com juramento e não mentiu a Davi, de que do fruto do lombo dele levantaria um descendente, o Cristo, e o faria assentar sobre o seu trono. E já na sua ascensão, Jesus assentou na sua direita no Santíssimo Lugar, como diz em Hebreus, e ele está agora em um período profetizado no livro de Lucas, onde ele fala de uma parábola onde veremos agora. Lucas, capítulo 19, versículos 10 a 12. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Em Isaías fala que o que sai da boca de Deus não volta atrás. E você pode ter certeza que tudo o que foi profetizado vai se cumprir à risca. Isaías capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Quando Jesus estava depois de ressurreto, ele passou 40 dias e 40 noites pregando o reino de Deus, diz o livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias,
e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Este período que Jesus passou com o corpo glorioso, junto com os apóstolos, e foi visto por aproximadamente 500 pessoas, diz o apóstolo Paulo, muitas delas já vivas na época de Paulo, outras mortas, e esse testemunho passou de geração a geração. Aconteceu algo muito curioso momentos antes da ascensão de Jesus. Podemos notar que esta fé dos apóstolos era essa que estamos pregando aqui através dos profetas. A fé de um herdeiro do trono de Davi, de um reino restaurado de Israel, um reino de paz, de regeneração, como disse Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Agora vamos ver que pergunta curiosa fazem os apóstolos e os discípulos dele ao Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Falamos da parábola de que um certo homem nobre iria para uma certa terra remota em Lucas capítulo 19. Então, Jesus partiu para essa terra remota que é o céu. Ele foi à direita de Deus Pai, e o Pai lhe entregou todo o poder e autoridade dos céus e da terra. Agora Jesus está como nosso advogado, reinando nos corações daqueles que o aceitam como Salvador. É o reino da graça, mas a Bíblia fala de um reino literal de regeneração sobre a terra, e nós confirmamos sempre este reino quando oramos o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Faremos uma leitura em Atos. Atos capítulo 3, versículos 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Desde o princípio, Deus falou pela boca dos seus santos profetas um período de restauração, o qual o céu agora está contendo Jesus, pois agora temos um período de arrependimento, dos nossos pecados serem cancelados, perdoados no nome do Senhor Jesus Cristo, e recebamos refrigério em nossas almas, e que Jesus vai voltar. Em Efésios diz que... Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus é a principal pedra da esquina. A igreja está fundamentada em Jesus Cristo. Israel
rejeitou Jesus Cristo, e ao rejeitar Jesus, como diz na parábola dos lavradores maus, eles rejeitaram também a salvação. E a mensagem da salvação foi tirada de Israel, como diz o Senhor Jesus em Mateus. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. De Israel foi tirado. Este período é temporário. Israel foi rejeitado como nação até a vinda de Jesus Cristo. Aqueles judeus que estiverem vivos, o remanescente de Israel, irão se converter ao Senhor. Nós vamos ver em Apocalipse a promessa dos que vencerem assentarão com Jesus em seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Hoje, Jesus está assentado no trono do Pai. Ele está no céu, como lemos em Apocalipse e em Atos. Mas quando Jesus vier, se assentará no trono da sua glória, como diz em Mateus. E a igreja vencedora, junto com ele, vai participar deste governo, como vemos em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículos 25 a 28. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Quando Jesus se assentar sobre o trono de Davi, ele passa a ser rei de toda a terra. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. A igreja formada pelos 144 mil judeus israelitas que se converteram com a pregação do Evangelho, e mais os gentios que se converteram para Cristo, formam a grande multidão. A igreja será participante do trono de Davi junto com Jesus. Esse período é conhecido na Bíblia como milênio, onde veremos agora no profeta Isaías. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 5. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Todas essas passagens citadas demonstram a fé que os apóstolos tinham, uma esperança de que o reino messiânico seria instaurado a partir de Jesus, se assentando sobre o trono de Davi. E ao Jesus se assentar no trono, começaria esse período de paz. Mas os judeus não conseguiram entender o momento. Só queriam ver a parte boa da profecia, onde o herdeiro de Davi exaltaria Israel sobre todas as nações, não lendo nas profecias de que o servo de Deus sofreria humilhação, seria rejeitado pelo próprio povo de Israel, um homem de dores que não chamaria a atenção. Salmos número 22, versículos 6 a 7. Mas eu sou verme, e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.
Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo. Só entenderam as pessoas que realmente estavam em sintonia com Deus, procurando conhecer toda a Escritura, não pegando somente partes da Escritura. Esses judeus, que foi uma minoria, os 144 mil que aceitaram Jesus, que estão aguardando no pó da terra a ressurreição que se dará por volta da ocasião que Jesus vai voltar do céu com a trombeta e com alarido e voz de arcanjo. Encontraremos em João uma passagem muito interessante, onde mostra qual era a fé daquele povo em relação ao Messias. João capítulo 6, versículos 14 a 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Conclusão. Agora há um período de pregação, de estabelecimento dos fundamentos deste reino, para que quando Jesus voltar, todos já estejam sabendo que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele virá para reinar sobre a terra. Amém. Amados, este foi o terceiro estudo do discipulado da Igreja de Deus do 7º dia congregacional. Para ter acesso a mais estudos da sã doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco